Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai entender um pouco sobre a vida das estrelas. Vamos entender como é que uma estrela funciona, como é que seria a sua vida, né? Isso é bem interessante. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a morte das estrelas. Então vamos lá, aprendendo um pouquinho sobre estrelas, o que a gente pode contar, aprender sobre esses objetos tão importantes, tão significantes para a astrofísica, né? Muita coisa, tá? Primeiro vamos ver como é que elas se formam, tá? A gente tem uma teoria hoje mais aceita para a formação de estrelas, que na verdade remonta já há muito tempo atrás, da época do Kant, o filósofo, né, e do Laplace, o matemático, de que esses objetos eles se formam de maneira muito parecida com o que a gente já viu antes da formação de planetas, né? A gente tem uma grande nebulosa de gás no espaço, muito grande mesmo, né? E essa nebulosa de gás, ela não é muito densa e ela começa a colapsar. Nesse colapsar, algumas regiões dentro dessa nebulosa vão colapsando mais rápido e dando origem às estrelas. A gente também pode ter um processo em que a nebulosa já tem estrelas formadas e algumas dessas estrelas explodem, por exemplo, explosões de supernova, e essa explosão causa uma onda de choque que sacode essa nebulosa e causa o colapso de novas regiões. A gente está vendo aqui nessa imagem que estou mostrando para vocês como que isso acontece. Isso aqui é uma imagem verdadeira de uma galáxia, tá? Ela tem uma imagem composta, ou seja, tem luz aqui que é visível e luz que é no raio-x. E a gente percebe, né, nessa imagem aqui, a intensa formação de estrelas, tá? Então a gente pode perceber aqui, olha só, nessa imagem, que há regiões aqui onde há várias estrelas se formando, né? Então aqui a gente vê esse surgimento, essa coisa das estrelas aparecendo, e a gente também percebe, né, muito gás difuso. Esse gás que você está vendo azul aqui, essa parte azul da imagem, ela não faz parte da imagem visível, ela é a composição de raio-x. Então é um gás que está muito quente, ele está emitindo radiação em raio-x, né? E por isso ele tá sendo observado pelo telescópio Chandra, que é um telescópio que observa em raio-x. Então há uma sobreposição das imagens. Os astrofísicos pegaram a imagem no visível e depois fizeram uma sobreposição com as imagens do raio-x, colocando uma em cima da outra, né? Essa composição ajuda a gente a perceber que há um gás mais frio no aglomerado, onde as estrelas estão se formando, e um gás mais quente também presente. Há, na verdade, uma gama imensa de energias aí nesse aglomerado, nesse gás aí, onde as estrelas se formam, tá? E aqui também a gente pode ver nessa galáxia regiões de intensa formação estelar. Então você tem aqui uma galáxia inteira, tá? E nessa galáxia, a gente percebe que algumas regiões são mais brilhantes aqui. Se a gente der um aumento na imagem, né, a gente vê uma pequena região de formação estelar. Você pode ver que ao longo da imagem há outras regiões, como essa daqui, né? Então também se formam nessas pequenas outras regiões aí, estrelas. A gente vê aqui na imagem, né, por exemplo, aqui, essas regiões de intensa formação estelar acontecendo, tá? Então a teoria padrão de formação de estrelas é essa, ou seja, tem uma nuvem com gás, ou um reservatório, um estoque de gás, digamos assim, disponível, e esse material ele vai colapsando e dando origem às estrelas. Ele pode colapsar porque há uma região mais densa, que a gravidade vai puxando, e ele colapsa em torno daquela região, ou como eu falei antes para vocês também, por ondas de choque, né? E a gente consegue hoje, graças aí aos supercomputadores, simular no computador como isso acontece. Esse daqui é um trabalho que foi publicado por astrofísicos que fizeram o cálculo de como as estrelas vão nascer, se formar, tá? E junto com elas, claro, os sistemas planetários também vão se formando. Então aqui você vê em cima, né, o tempo, 0,05 MY, quer dizer 0,05 milhões de anos. Ou seja, milhões é 1 milhão, né? Se eu multiplicar por 0,05, daria 50 mil anos, tá? Então, 50 mil anos. Aqui embaixo é o tamanho, 500 AU. AU quer dizer unidade astronômica. Então, 500 vezes a distância da Terra ao Sol.
que a unidade astronômica a gente já viu, né? É a distância da Terra até o Sol. Então, essa escalinha branca aqui quer dizer 500 unidades astronômicas, né? A gente pode usar isso daqui como um guia para a gente ter o tamanho nessa imagem aqui, né? Então, se você pegar esse guia aqui, ó, você vê que o tamanho do sistema aqui, né? Ele tem mais ou menos isso, ó, 500 unidades astronômicas, então o sistema tem esse tamanho aqui. Aqui, ó, então o gás vai se dispersando, né? A gente vê que o sistema, ele aumentou de tamanho aqui, né? Então o gás vai se dispersando ali. Então a gente vê que à medida que o tempo passa, né? Aqui já são 100 mil anos, à medida que o tempo passa, o gás se dispersa para regiões mais externas do disco, né? A gente consegue perceber isso claramente aqui, ele vai indo, né, para regiões mais externas aqui. Opa, deixa eu só tirar a minha reta aqui. Então ele vai se afastando para essas regiões, porque lembra, esse sistema todo ele está girando, né? Então ele está girando, então o gás sente duas forças aqui, uma força gravitacional que está puxando ele para o centro, mas também há uma inércia, né, que tende a jogá-lo para fora, para as regiões externas aqui, à medida que esse sistema está girando assim desse jeito. Por isso que, à medida que o tempo passa, o gás vai se dispersando. Então, à medida que o tempo vai passando mais e mais, o gás se forma essa estrutura, a estrela está se formando aqui no centro, a gente começa a perceber a formação de pequenos nódulos aqui, que ele deu até um zoom nessa região aqui, né? Pequenos nódulos são sistemas planetários que estão surgindo, tá? Então, nessas simulações, a gente consegue aprender como se formam as estrelas e como se formam os planetas em volta dessas estrelas também. E isso é bem interessante. E a gente pode comparar essas observações, essas simulações com observações. Isso que os astrofísicos fazem. Nesse mesmo trabalho, que eu estou mostrando o resultado aqui para vocês, eles compararam as simulações de computador deles com essas imagens aqui de sistemas planetários e estrelas em formação. Então aqui são 4 sistemas diferentes, tem o nome do sistema aqui, se você quiser depois dar uma pesquisada no Google, aprender um pouquinho mais sobre esse sistema, você encontra informações. A escala de tamanho aqui é parecida com a outra, lá era 500 unidades astronômicas, aqui é 450. Esse daqui tem o dobro do tamanho, praticamente. E você vê que aqui no centro está a estrela que está sendo formada, ela foi tampada para não ofuscar a imagem, né? E a gente poder observar o gás disperso aqui. Então a gente vê a formação de o que eles chamam aqui de braços, né? Regiões aqui e rios, né? De densidade, aqui um stream, né? De densidade, regiões mais densas. A gente tinha visto isso antes na simulação também, né? A gente vê que há regiões mais densas aqui que se formam, né? Então também a observação corrobora isso que a gente está vendo ali nas observações, né? Então a gente vê isso aqui tudo acontecendo, tá vendo? Então é muito interessante, a gente consegue simular no computador e comparar com as nossas teorias. E aí a gente consegue comparar com as observações também. Porque se você for pegar as equações que vão descrever como que esse gás, né, vai interagir com a gravidade, a temperatura, essa questão toda da rotação que eu falei para vocês, é muito complexo essas equações, a gente não consegue resolvê-las na mão. Então a gente usa os computadores, a gente coloca todos esses, digamos, ingredientes lá dentro do computador, né? Faz um programa de computador que vai fazer essas simulações, esses cálculos complexos para a gente. E aí depois a gente, tendo o resultado das simulações, a gente pode procurar por observações astronômicas e comparar, ver se as coisas são parecidas, se são diferentes, se as escalas de tempo são semelhantes ou não. Não está colocado tão claramente aqui, mas esses sistemas têm idades diferentes também, né? Aqui tem os tamanhos. Os tamanhos a gente já consegue fazer uma comparação direta com os resultados das simulações. Mas também tem idade. A gente pode tentar, então, estimar a idade dessas estrelas, desses sistemas, e comparar com as nossas simulações, que nos dão diretamente o tempo que leva para formar essas estruturas. Tudo isso os astrofísicos usam para refinar melhor os seus modelos e entender como é que as estrelas se formam, né? E quais são as principais propriedades dos sistemas planetários, então? Dos sistemas estelares, das estrelas que vão se formar ali, né? A principal propriedade de uma estrela é a massa dela, tá?
Mas a massa dela interfere em outros parâmetros, que às vezes são mais significativos para a gente, como, por exemplo, o tamanho. É impressionante como as estrelas variam de tamanho. A gente tem estrelas dos mais diversos tamanhos. Nesse vídeo que eu vou passar agora para vocês, a gente passa, né, ele mostra aqui vários tamanhos diferentes de estrelas. Então ele começa comparando aqui com planetas, né? Você vê aqui o nosso próprio planeta, Terra, daí vai aumentando, né? O Netuno é bem maior que nós, depois Saturno, não está na ordem que eles aparecem no sistema solar, mas está na ordem de tamanho, né? E aí depois Júpiter e o Sol. O Sol é imenso, para a gente é gigantesco, mas comparado com as outras estrelas, o Sol não é uma estrela gigantesca. Você vê Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, é maior que o Sol, mas é bem menor que Pollux, que é uma estrela que não é assim tão brilhante, embora seja bem fácil de vê-la olho nu, né? E outras estrelas aí, ó, Aldebaran, é uma estrela da constelação de Betelgeuse, né? Rigel também, e outras estrelas aí, ó, Pistol, muito maior. O Sol ali já parece uma bolotinha, né? Olha a Antares, a constelação do Escorpião, é uma super gigante, né? Muito maior. E essa aí, a Missefei, né? E na época que foram feitos esse vídeo aí, essa aí era a maior estrela que existia naquela época, né? A gente sempre está descobrindo objetos novos. Esse vídeo é um pouquinho antigo, mas eu quis mostrar ele porque ele é muito bacana. Aí está a Terra, ó. A Terra é um pontinho perto dessa estrela, né? Então ele diz que essa estrela tem um diâmetro de 2,8 bilhões de quilômetros, né? E para você ter ideia de como isso é grande, ele vai comparar como se um avião de passageiros, viajando a 900 km por hora, desse a volta na estrela. Um avião levaria mais de 1000 anos para dar a volta nessa estrela. Imagine, um avião levar mais de 1000 anos, voando a 900 km por hora, para dar a volta nessa estrela. Então, a gente vê como o nosso universo é gigante, né? Nosso universo é muito grande e as estrelas têm, como eu falei para vocês, essa grande diversidade de tamanho. Isso é uma característica que chama bastante atenção. O Sol não é uma estrela grande, o Sol é uma estrela pequena, uma estrela típica, na verdade, no universo, tá? E há estrelas muito, muito maiores que o Sol, como esse vídeo aí mostrou para vocês, né? Mas como eu dizia antes para vocês, a característica mais importante, na verdade, de uma estrela, a característica que define a estrela é a massa dela, quanto que ela tem de matéria, tá? E a massa das estrelas pode variar bastante. E ela depende, um fator que depende de como a estrela se formou. A massa é determinada no nascimento da estrela. É diferente da gente, né? Que a massa é determinada ao longo da vida, o quanto eu como, né? Por exemplo, vou tendo massa maior ou massa menor. Fatores genéticos, etc. A estrela, a massa dela é principalmente determinada, fora alguns casos excepcionais, é determinada quando ela nasce. E nascem estrelas em proporções variadas, tá? Não nasce a mesma quantidade de estrelas com massa pequena que massa grande. Nesse diagrama aqui que eu estou mostrando para vocês, é um diagrama que, de maneira aproximada, mostra essas relações aqui, tá? O que tem nesse diagrama? Deixa eu centralizar aqui. Olha só. Nesse diagrama, a gente tem no eixo horizontal aqui, a massa da estrela. A unidade dela é em vezes a massa solar. Por exemplo, 2 quer dizer 2 vezes a massa do Sol. 10 vezes a massa do Sol. Então vai desde 0,08 vezes a massa do Sol, que seria 8% da massa do Sol, até 150 vezes a massa do Sol. E aqui em cima, nesse eixo vertical, né, a gente tem o número relativo de estrelas. O que é isso? Quantas estrelas nascem em relação com uma massa em relação a outra. Então a gente pode tomar como referência as estrelas com massa bem pequenininha, perto de 0,08 vezes a massa do Sol, 8% da massa do Sol. Se nascerem 100 estrelas dessas, vão nascer estrelas com a massa do Sol 10. Então veja, nascem 10 vezes mais estrelas pequenininhas do que estrelas com a massa do Sol, porque 100 dividido por 10 dá 10, né? Então, para cada 10 estrelas com a massa do Sol, nascem 100 estrelas dessa vermelhinha.
Se a gente for pegar estrelas mais massivas, né? Por exemplo, aqui, olha só, para cada uma estrela de, vamos lá, colocar aqui 5 massas do Sol, 5 vezes a massa do Sol, nascem 100 dessas outras, tá? Então veja como a relação vai mudando, né? E se a gente pegar uma estrela bem massiva, essa aqui, ele não dá um número aqui, né? Mas se a gente pegar uma estrela bem massiva aqui, 50 vezes a massa do Sol, a proporção muda mais ainda. Você pode ver que vai ficar um número da ordem, né, menor, um pouco menor que 0,1. Ou seja, 100 dividido por 0,1 dá 1000. Então, para cada uma estrela de 50 vezes a massa do Sol, com 50 vezes a massa do Sol que nasce, se formam 1000 estrelas pequenininhas, tá? Esses números que ele está dando aqui, 200 estrelas, 50 estrelas, 10 estrelas, uma estrela, é por intervalo de massas, né? Então, se eu pegar, por exemplo, de estrelas de 10 até 150 massas, caso se forme uma estrela com essa massa, vão se formar 200 estrelas com a outra, né? Nesse intervalo, tá? Então, essa é uma outra maneira de ler esse diagrama aqui. E veja como isso é interessante, né? É muito difícil formar estrelas muito grandes. Já estrelas muito pequenininhas é bem mais fácil, bem mais provável. Então, se você tiver uma nebulosa bem grandona, uma nebulosa de gás bem grandona, que vai colapsar e formar as estrelas, né, no interior dessa nebulosa, essas estrelas vão se formar mais ou menos na mesma época. Depois a gente vai estudar os aglomerados estelares e vai ver que isso serve inclusive útil inclusive para determinar a idade das estrelas. Mas mais para frente a gente vai ver isso. Então, se você imaginar esse aglomerado grandão colapsando, né, vão colapsar estrelas em várias regiões dentro desse aglomerado, várias partes dessa imensa nuvem de gás aí. E aí essas estrelas que vão se formando, elas vão ter essa distribuição de massa que você está vendo. Então a gente vai ter principalmente estrelas com massa pequena se formando e de vez em quando aparece uma estrela com uma massa bem grande se formando, tá? A massa, como eu disse, ela determina muitas características da estrela. Nesse diagrama está mais ou menos ilustrado, né? Não está tão didático assim, a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouquinho, mas ela determina a massa, a cor da estrela, tem a ver com a temperatura da estrela, determina o tamanho da estrela também. Então veja que massas grandes, estrelas de massas grandes têm tamanhos grandes. Tá? Isso para uma estrela adulta. Tem exceções, a gente vai ver depois, quando a gente for falar da morte das estrelas, que as estrelas aumentam de tamanho quando estão morrendo. Tá? Então eu estou falando aqui de estrelas adultas. Não estão passando por nenhuma fase especial da sua vida, tá bom? Então essas são relações aqui. Mas a gente pode olhar essas relações com um pouquinho mais de detalhes. Antes disso, é importante a gente saber que existem limites para as massas que uma estrela pode ter. Tá? A estrela não pode ter qualquer valor de massa. Muitas vezes as pessoas perguntam, se eu poderia ter uma estrela com 1 bilhão de vezes a massa do Sol? Não pode ter uma estrela com 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Eu poderia ter uma estrela que coubesse aqui na minha mão, por exemplo, que fosse uma estrela bem pequenininha, com 1 quilo só? Não pode ter uma estrela tão pequenininha. Por quê? A física impõe limites naquilo que a gente chama de estrela. O que há de mais essencial nas propriedades de uma estrela é que ela está fazendo fusão nuclear no seu núcleo para gerar energia. A gente vai ver daqui a pouquinho esse detalhe, tá? Então, se a estrela tiver massa muito pequena, ela não consegue fazer a fusão nuclear, porque a massa da estrela vai determinar o quanto que ela é esmagada, quanto que a matéria é comprimida pela gravidade. Se a matéria é bastante comprimida pela gravidade, ela esquenta muito lá no centro dela. O Sol, por exemplo, tem uma temperatura no seu núcleo de 15 milhões de graus Celsius. Essa temperatura que permite que o Sol realize fusão nuclear. Se a temperatura for baixa, o Sol não vai poder fazer fusão nuclear, nem as estrelas vão fazer. Então, se eu pegar uma matéria, uma bola de gases com 1 quilo e comprimir ela, eu não vou conseguir temperatura alta ali no centro para poder fazer fusão nuclear. Por conta disso, gente, o que acontece é que existe um limite inferior de massa para as estrelas.
Esse limite inferior, ele não é exatamente determinado, né? A gente tem um número aproximado para ele, que é de 8% a massa do Sol. Por isso que naquele diagrama que eu mostrei antes para vocês, as estrelas terminavam com 8% da massa do Sol. Tá? Não tinha naquele diagrama as estrelas formadas antes. Tá? Por quê? Porque menos que 8% a massa do Sol, não acontece da estrela ter no seu núcleo densidades, ou seja, ela tem que estar apertada o suficiente, né? E nem temperaturas altas o suficiente para ocorrer a fusão nuclear. Tá? E pode ter algum objeto com massa menor do que 8% a massa do Sol? Claro. Os planetas, por exemplo, Júpiter. Júpiter não tem 8% a massa do Sol, da massa do Sol. Mas se eu jogasse mais gás em Júpiter, se eu pudesse, né, transferir matéria do Sol ou dos outros planetas para Júpiter, de maneira que ele fosse crescendo, ele poderia atingir esse limite mínimo de massa, e esse valor mínimo, né, de massa, e começar a realizar fusão nuclear lá no centro dele. Ele poderia se tornar uma estrela. E existe uma transição entre o que é um planeta e o que é uma estrela. Você imagine que isso não é uma coisa tão simples, tão contínua, né? Existe uma série de objetos que ficam ali intermediários, não são nem planetas e nem estrelas. A gente chama de anãs marrons. Tá? Elas não têm capacidade de fazer a fusão nuclear do hidrogênio, mas ao mesmo tempo, quando elas vão colapsando essa nuvem de gás, ela vai liberando energia gravitacional para o gás. E ele esquenta, tá? E algumas reações acontecem ali. Então ela emite um pouco de luz, mas não por causa da fusão do hidrogênio, bem menos, é um objeto bem fraquinho, bem difícil de ser observado, aliás. Só recentemente que a gente conseguiu descobrir as primeiras anãs marrons, eu digo, a coisa de algumas décadas atrás, a gente conseguiu descobrir as primeiras anãs marrons, porque era difícil de descobrir esses objetos, tá? E então tem esse limite inferior. E existe também um limite superior para a massa das estrelas. Também a estrela não pode ter qualquer valor de massa, por um motivo muito parecido com o que eu estava falando do limite inferior. Quanto maior é a massa da estrela, mais comprimido está o núcleo desse objeto, o centro dele. Então, maior é a temperatura e a densidade. Com a temperatura e a densidade mais altas, a estrela gera mais energia, faz mais fusão nuclear. Quanto mais quente e mais denso, mais favorece para acontecer a fusão nuclear. E a estrela fazendo mais fusão nuclear, ela vai liberar mais energia. Ela pode liberar tanta energia a ponto de arrebentar as camadas externas, mandar muito material para o espaço. A gente chama isso de vento estelar, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem que é de uma estrela muito massiva que está emitindo grandes quantidades de vento estelar, tá? Essa estrela aqui, tá? Então você vê aqui no centro a estrelinha e em volta da estrela você vê que há uma distribuição, né, uma nebulosidade aqui. Isso daqui é matéria do vento estelar que a estrela está jogando no espaço. Você vê aqui a turbulência próximo da estrela, né? Esse material está sendo jogado porque como a estrela gera muita energia lá no núcleo, essa energia na forma de luz empurra as camadas externas da estrela e ela lança material para o espaço, tá? A gente vai ver também nessas aulas ainda um pouquinho disso, um pouquinho mais sobre isso. E nesse caso, a gente estima também um limite superior, uma massa máxima que as estrelas podem ter, da ordem de 150 vezes a massa de uma estrela. Tá? Esse número aqui, ele também não é super bem definido, determinado. Isso é um valor aproximado, porque a física desse processo aqui é bem complexa. A estrela até pode ter massas maiores do que isso, pode ter. Em teoria, é possível ter uma estrela com 200 massas solares. Só que essa estrela é instável. Ela vai emitir muito material para o espaço, tá? Vai jogar muito vento para o espaço e ela vai acabar perdendo muita matéria e vai acabar ficando uma estrela menor, não tem jeito, tá? Então ela não consegue se manter com essa massa.
Ao contrário das estrelas adultas normais. O Sol mantém a massa dele, né, ao longo de praticamente toda a vida dele, ainda que ele perca bastante matéria por vento estelar durante a vida adulta dele, ele mantém essencialmente a mesma massa dele. É só no final da vida dele que ele pode passar por alguns processos, no caso do Sol de nebulosa planetária, e perder muita matéria, tá, para o espaço. E aí realmente a massa dele vai ser espalhada, um processo semelhante a isso que está acontecendo aqui. Mas isso é quando ele está morrendo. Eu estou falando de estrelas que são adultas, estão na sua, digamos assim, no auge da sua vida, né? E a massa determina, então, a massa tem esse limite, né, o inferior e superior, e a massa determina propriedades da estrela. Como eu falava para vocês, quanto maior a massa de uma estrela, mais ela comprime o núcleo dela, isso é super importante para entender a física da estrela, maior a geração de energia lá dentro desse núcleo. Portanto, maior a luminosidade da estrela, porque ela gera muita energia e joga muita energia no espaço. Por isso, há uma relação entre o brilho de uma estrela e a sua massa. Essa relação está sendo mostrada aqui nesse gráfico. Aqui embaixo tem a massa da estrela e aqui em cima eu tenho o brilho na forma de magnitude. Lembra que a gente falou sobre essa medida que os astrofísicos usam, né, para medir o brilho da estrela, magnitude, no caso a magnitude absoluta. Aqui embaixo a massa vai de 10% da massa do Sol até 100 vezes a massa do Sol, tá? Nesse gráfico, você vê essa linha azul com bolinhas, são dados experimentais de estrelas que a gente mediu e conseguiu determinar a massa e o brilho delas, tá? A massa da estrela, caso você esteja curioso, a gente costuma tem várias maneiras de determinar a massa, tá? Mas uma maneira de determinar a massa é em sistemas binários. Pela forma como o sistema gira, a gente usa as leis de órbitas, né, as leis de Kepler, a gente consegue calcular a massa da estrela, tá? Então, aqui a gente tem que, quanto maior for a massa da estrela, mais ela vai brilhar, maior é a magnitude dela, tá? Então ela brilha. Isso aqui, os dados experimentais são dados em azul, e a gente consegue, com algumas considerações físicas bem elementares sobre esse processo da temperatura, as taxas de geração de energia, a gente consegue prever teoricamente, que esse brilho deve aumentar segundo essa lei aqui vermelha. A magnitude é proporcional à massa elevada a 3,5, tá? Então, essa previsão aqui foi feita por um astrofísico, o Eddington, eu vou depois falar um pouquinho dele, porque ele é o pai da teoria de estrutura e evolução estelar, né? Ele teve as principais ideias. Uma coisa que acontece, você pode imaginar, é que como a gente está fazendo fusão nuclear mais rápido em estrelas que têm massas maiores, que comprimem mais o núcleo, a gente queima material mais rápido. Então, a gente, nas estrelas maiores, está queimando mais material da estrela. A estrela é essencialmente uma fornalha. Se eu queimo material muito rápido, eu vou consumir o material rápido e a estrela, por consequência, vive menos. Se eu queimo o material da estrela devagar, a estrela consome menos material e pode viver mais. Então a massa também determina o tempo de vida de uma estrela. Então aqui tem o gráfico mostrando o tempo de vida de uma estrela em função da massa. Olha só, os pontinhos são dados experimentais, aqui tem os astrônomos, né, que obtiveram esses dados experimentais. Depois a gente vai ver como é que se calcula o tempo de vida de uma estrela, tá? Mas está aqui, ó, a idade, né, o tempo de vida da estrela em função da massa da estrela. De novo, uma massa solar, uma vez uma massa do Sol, até 100 vezes a massa do Sol. O tempo de vida varia bastante. Olha só, aqui, esse número aqui em cima, ó, vamos pegar aqui, uma vez a massa do Sol, tá? Então, esse aqui, ó, uma vez a massa do Sol, a gente pode ver que o tempo de vida, ele vai estar mais ou menos aqui, olha, que é o que a gente costuma dizer para o Sol. O Sol tem esse número 10 elevado a 10, ele equivale a 10 bilhões, tá? Então, opa, esqueci de tirar o pontilhado aqui, espera aí. Ele é contínua.
equivale a 10 bilhões de anos, tá? Então, aqui é o tempo de vida da nossa estrela, do Sol. 10 bilhões de anos, tá? 10 elevado a 10 é 10 bilhões de anos, tá? Se a gente pegar uma estrela menor que o Sol, uma estrela que vai ser bem azul, por exemplo, desculpa, maior que o Sol, com massa maior que o Sol, né? Uma estrela bem azul, por exemplo, 10 massas solares, qual vai ser o tempo de vida dela? Se eu vier aqui no gráfico, olha só, trazendo a linha na horizontal, o tempo de vida vai ser alguma coisa, esse número aqui quer dizer 2, tá? Esse tracinho é 2 vezes 10 na 7, 10 na 7 é 10 milhões. Então vai ser 20 milhões de anos. Ou seja, uma estrela com 10 vezes a massa do Sol, ela vai viver apenas 20 milhões de anos. Só 20 milhões de anos. Bem pouquinho. Para o tempo que a gente está acostumado, para os tempos que a gente está acostumado, né? Na astrofísica, 20 milhões de anos é bem pouco. 20 milhões de anos atrás, os dinossauros já estavam extintos, tá? Então, essas estrelas vivem bem pouquinho. Uma estrela com 100 vezes a massa do Sol, você pode ver aqui, ó, que ela vai viver só 2 milhões de anos. Então, bem pouco tempo. E a gente tem estrelas que podem existir desde o começo do universo. Aqui em cima, olha só, a gente pode traçar uma linha. A idade do universo é quanto? É 14 bilhões de anos, tá? Então, 14 bilhões de anos, nesse gráfico, vai aparecer mais ou menos aqui, olha só. 14 bilhões de anos vai ser um número mais ou menos aqui, tá? Não está bem exato, bem preciso, mas seria mais ou menos aqui. Então, qualquer estrela que tenha massa menor do que mais ou menos aqui, vamos lá, colocar aqui uns 80% da massa do Sol nesse gráfico, qualquer estrela que tenha massa menor do que 80% da massa do Sol, tá? Uma estimativa, todas as estrelas aqui, né? Todas as estrelas aqui, elas vão viver mais do que o universo. Todas essas estrelas que você está vendo aqui, ó, elas podem viver mais tempo do que o universo já existe, que é 14 bilhões de anos, tá? Então, é bem interessante isso, né? Como a idade da estrela varia muito com a massa dela. Isso tem uma série de consequências. No próximo bloco desse curso, né, a gente vai ver galáxias. Então, isso tem sérias consequências para as galáxias também. Quando a gente estiver observando galáxias muito antigas, entender como isso aqui acontece vai ser super relevante, tá bom? Então, a massa da estrela determina esse número muito importante, que é a idade que a estrela pode viver. Tá? Aqui, ó, 10 bilhões de anos é a idade que o Sol pode viver, não é a idade do Sol. O Sol tem 5 bilhões de anos, mais ou menos. Então, o Sol viveu só metade do seu tempo de vida. Para um ser humano é um quarentão, né? Como eu, ou seja, metade do tempo de vida. Bom, não sei quanto tempo eu vou viver, né? Mas supondo que eu chego aos 80, então eu sou um quarentão, estou na metade da minha vida, como o Sol. Vamos ficando por aqui, e aí na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura das estrelas. Eu já dei várias insights aí, várias dicas disso, da estrutura das estrelas, né? Mas a gente pode aprofundar mais no próximo bloco dessa aula, tá bom? Até daqui a pouco.